senhora, seja muito bem-vinda para este vídeo. Eu sou a Tainá e aqui neste canal eu compartilho aquilo que eu ando fazendo e criando aqui na minha casa e hoje você vai costurar comigo. Bora! Eu tô numa vibe de querer criar assim coisinhas de home decor aqui na minha casa, né? Eu costuro já há muito tempo, mas eu trabalhava com moda, produzindo moda. No momento eu não estou atendendo mais, porque eu trabalhava sob medida. Então eu tô nessa vibe assim de querer costurar coisinhas pra minha casa, pra decorar, ou coisas mais funcionais mesmo pra usar aqui no meu dia a dia e que eu consiga fazer costurando, né? Eu sou uma pessoa que gosta muito de criar coisas, eu estou o tempo todo querendo aprender a fazer alguma coisa. Por exemplo, eu fiz um móvel de madeira de pinos aqui pra minha casa e eu me sinto muito orgulhosa deste móvel. Então eu sou esse tipo de pessoa assim, sabe? Que quer fazer com as próprias mãos. E nesse momento eu estou muito nessa vibe de fazer coisinhas de home decor costurando. Eu tenho muitas ideias salvas no meu Pinterest há séculos, assim, gente. Tem muita ideia salva no meu Pinterest, sabe? Que eu tava assim enrolando pra poder fazer, mas eu achamos um bom momento, entramos aqui em um bom momento pra fazer costurinhas para casa. E eu vou compartilhar isso com você, tá bom? Você vai ter que fazer. Você vai ter que fazer também, tá, senhora? Você vai ter que botar essa sua máquina de costura para funcionar e fazer coisinhas aí pra sua casa. A ideia de hoje é criar um jogo de mesa. Eu salvei algumas ideias e hoje eu quero muito fazer um trilho de mesa, o jogo de mesa, né? Com o trilho de mesa e 2 jogos americanos, né? A minha mesa aqui em casa, nós somos em 4 pessoas e a minha mesa comporta 4 pessoas. Mas você consegue adaptar e fazer ou apenas os lugares americanos ou fazer um trilho de mesa para você colocar no centro e 4 jogos americanos ou 6, dependendo aí do tamanho da sua mesa, né? Se ela comportar mais pessoas, você pode fazer na quantidade de lugares da sua mesa e aí você só adapta as medidas, né? Mas a maneira de costurar é simplíssima, super rápido, super fácil, qualquer iniciante consegue fazer esse projeto de jogo de mesa, tá? Então bora lá que eu vou mostrar pra você aqui como é que eu fiz o esquema de corte, que é basicamente cortar retângulos e gasta muito pouco tecido, gente. O bom é esse, a gente consegue fazer uma coisa super linda pro nosso lar gastando muito pouco. O principal aqui é o trilho de mesa, então eu vou começar por ele porque é um só, tá? As duas peças são cortadas e costuradas da mesma maneira. A única diferença são as medidas realmente. Para o meu trilho de mesa, eu usei a medida de 1,40 por 35 centímetros, tá? Mas você pode adaptar se você quiser mais largo, sabe? Ou mais estreito também, você pode adaptar da maneira que você preferir. Mas aqui eu cortei com a medida de 1,40 por 35 centímetros, isso mesmo, por 35 centímetros, tá? Então a gente tem aqui ele está dobrado ao meio e a gente tem aqui então para o trilho de mesa a medida de 1,40 de comprimento por 35 centímetros de largura. E aí a gente cortou, eu vou fazendo esse xadrez super lindo aqui. Nas minhas inspirações que eu salvei no Pinterest, eu salvei muita coisa com tecidinho assim de estampa Vick, que é essa estampa xadrez com os quadrados menorzinhos, sabe? Então eu salvei muita coisa com essa estampa Vick, ele fica super lindo, super combina com o meu estilo de decoração, que é um estilo mais farmhouse, mais cottagecore, sabe? E aí, então, para o trilho a gente tem a parte principal e a gente tem aqui a parte de forro que eu cortei com as mesmas medidas, tá? Então, eu tenho 1,40 de comprimento por 35 de largura. Essa aqui é a parte, é o trilho. Para o lugar americano, eu cortei, então, 2 retângulos na medida de 42 por 35
Então ele vai ficar com 42 de largura por 42 de comprimento por 35 de largura, tá? Eu cortei duas partes para o tecido principal e cortei também o forro nas mesmas medidas de 42 de comprimento por 35 de largura, tá? Esse então é o nosso lugar americano. Para o babado, o que acontece? Eu cortei as faixas com o dobro da medida que eu tenho de largura. O dobro, um pouquinho menor do que o dobro, na verdade. Eu tenho aqui as duas faixas com 60 centímetros de comprimento por 10 centímetros de largura, tá? Então eu cortei o total de 4 faixas. 4 não, cortei o total de 6 faixas, né? São 4 faixas para os 2 lugares americanos e 2 faixas para o trilho, certo? Então é basicamente isso, tá, gente? Super rápido de cortar. Eu gastei em média de 60 centímetros de tecido. Eu vou calcular e colocar aqui na descrição do vídeo para vocês. Mas em média 60 a 80 centímetros de tecido, eu acredito que menos do que isso. Eu tô usando aqui pro forro um tecido um pouco mais inferior, tá? O meu tecido principal é um tricoline 100% algodão. E pro meu tecido de forro eu peguei um material um pouco mais inferior. O nome disso aqui é... Gente, eu esqueci agora. Ai, meu Deus, esqueci. Gente, eu não sei. Não é tricoline, tá? É um material assim bem inferiorzinho. É de algodão também, mas ele parece uma chita. Bem mais inferior e ele custou muito mais barato. Mas se você quiser, você pode usar tanto para a parte principal quanto para o forro o mesmo material que você estiver usando para a parte principal, ou você pode colocar, por exemplo, aqui como eu estou usando um xadrez vermelho, eu poderia colocar um tricoline branco ou um tricoline vermelho, ou até mesmo uma cor contrastante que combine com o vermelho, por exemplo, um verde ou preto, por exemplo, ficaria muito bonito, tá? Então a ideia é que você use aí a criatividade até mesmo para usar retalhos que você já tem aí na sua casa, caso você seja uma pessoa que já tenha prática de costura, que já tenha coisas de costura na sua casa. Você pode usar da criatividade aí para poder estar usando retalhos e tecidos que estão guardados aí, que você não sabia o que fazer. Você pode estar fazendo um jogo de mesa lindo para poder receber as pessoas que moram na sua casa com bastante alegria e beleza na sua mesa. Então bora lá, porque a melhor parte agora, minha amiga, é a da costura. Já tô aqui com a minha máquina de costura, minha amiga, minha parceira, e a gente vai começar então costurando o nosso trilho de mesa, que é a parte principal, digamos assim, né? Nós vamos começar pelo trilho, porque se você tiver um pedacinho de tecido aí só pra fazer o trilho, minha amiga, já vai valer a pena, tá? Então vamos começar pelo trilho de mesa, apesar de que as duas peças são o mesmo processo de costura, tá? São exatamente o mesmo processo, como eu disse já no começo. A única coisa que muda é as medidas, mas vamos começar pelo trilho de mesa, que é então a peça mais... A gente vai começar então preparando as duas partes que a gente tem para o babado do nosso trilho, né? Então eu tenho aqui as minhas duas partes de 60 por 10. Eu vou começar dobrando o meu tecido ao meio. Aqui o meu tecido não tem direito e avesso, mas caso o seu tecido tenha um lado que é direito e o outro lado que é avesso, você vai colocar a parte direita do tecido para dentro, tá? Então você vai dobrar assim e a gente vai passar uma costura aqui nas laterais para poder fechar essa nossa faixa. A gente vai fazer isso nas duas faixas dos dois lados, nas duas laterais. Fechamos as duas laterais, agora a gente vai desvirar
a nossa faixinha, tá? Então a gente vai apenas fazer esse processozinho e ele vai ficar com o acabamento lateral dessa forma. Apenas desviramos ela, né? Colocamos ela com o lado direito para fora. Agora a gente vai passar uma costura de franzir por toda a extensão das duas faixas de babado para poder aplicá-la no nosso trilho de mesa, na parte principal. Se você é iniciante, talvez você não saiba como fazer essa costura de franzir, mas a máquina basicamente faz esse processo sozinho, tá? Você vai colocar o ponto da sua máquina na maior largura, né? A sua máquina aí de costura, independente do modelo dela, ela vem com duas regulagens, né? Que é a regulagem de tensão e a regulagem de largura de ponto. Você vai colocar o número da regulagem de tensão no maior número e a largura do ponto também você vai colocar no maior número, tá? Independente do modelo da sua máquina, essa regulagem para franzir vai ser da mesma maneira. Então eu vou fazer isso aqui na minha máquina. Aqui eu tenho uma regulagem de tensão. Então na minha máquina o maior número é até o número 9 e eu vou deixar a regulagem no maior número. Aqui eu tenho a largura do meu ponto, né, que vai de um ponto bem curtinho até um ponto mais largo. Então eu vou colocar no número 4, que é um ponto mais largo, mais solto. E assim eu vou conseguir franzir facilmente o meu tecido. Costura. Passei a costura por toda a extensão aqui da minha faixa. Em alguns tecidos, quando eles são mais fininhos, ele vai franzir de maneira automática aqui, né? Mas aqui, como é um tecido mais encorpado, mais grosso, as partes que franziram foram bem poucas, assim, então a gente vai fazer esse processo aqui à mão. Então eu vou pegar a linha, uma das linhas, seja a de cima ou a de baixo, dê preferência para a linha que vem de cima da agulha, tá? E aí a gente vai apenas puxá-la, ó, com bastante cuidado. A gente vai puxando e a gente vai franzindo o nosso tecido dessa maneira. Com bastante cuidado, bastante delicadeza, para essa linha não arrebentar, porque se ela arrebenta, a gente precisa passar uma nova costura aqui. Se você não sentir segurança de fazer esse processo apenas com um único fio, você pode estar passando duas costuras, e aí você faz uma costura e aí você passa uma segunda costura bem do ladinho da primeira que você fez, e aí você puxa as duas linhas de cima juntas na hora de franzir, que aí você vai ter mais resistência na hora de fazer esse processo. Vou fazendo aqui manualmente, olha, muito fácil, é só puxar com cuidado, tá? E ele vai tomando forma. Olha que coisa mais linda, gente. Muito delicado, muito bonito. E assim a gente vai fazer também nas outras faixas de franzido que a gente precisa para as nossas peças. Do nosso trilho estão prontas aqui. Já franzimos elas, né? E aí a gente agora vai para a parte principal, para o corpo do nosso trilho de mesa. O que a gente vai fazer primeiro aqui, né? Nós iremos fechar o maior comprimento. Eu vou colocar aqui a parte principal com o forro. Se você estiver usando um tecido com direito e avesso, você vai colocar o seu tecido com o direito para cima e o seu forro com o direito para baixo. E a gente vai encaixar direito com o direito do tecido. Aqui, olha, eu tinha um retalho de tecido, eu tô usando aqui para forro o murim, tá, gente? Que é um tecido bem levinho, bem inferior, assim, que é usado realmente para forro e para outros artesanatos. E aí, como não tinha na largura que eu precisava, eu cortei duas partes e uni aqui ao meio para ter o comprimento do meu trilho. E aí eu vou colocar aqui o meu trilho direito do tecido principal com o direito do meu tecido de forro.
colocar aqui bem certinho. Ok? Coloco aqui. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai costurar o comprimento do nosso trilho. Então, a gente vai passar uma costura nas duas laterais maiores. E a gente vai deixar aqui, olha, a ponta do nosso trilho, que é a menor medida, aberto, ok? Então, a gente vai passar uma costura desse lado, vamos passar uma costura desse lado, e essa parte aqui deverá ficar aberta para a gente poder encaixar o nosso babadinho. Costurei aqui, senhoras, as duas laterais do comprimento do meu trilho, do corpo do meu trilho. E aí ele fica dessa forma aqui, tá vendo? Essas duas pontas devem ficar abertas, certo? Agora a gente vai aplicar o nosso babadinho ali, ó. Detalhe, em uma das laterais, olha, aqui é a minha lateral, tá costurado aqui, certo? Mas eu deixei um pequeno trecho aqui, ó, sem costurar. Dá mais ou menos um palmozinho aqui, uns 15 a 20 centímetros mais ou menos. Eu deixei sem costurar, porque a gente tá fazendo o nosso trilho, senhoras, com um acabamento embutido. Não vai ficar nenhuma costura aparente nisso aqui. Então, a gente precisa deixar uma abertura pra gente conseguir desvirar a nossa peça no final, né? Então, eu deixei essa abertura aqui de aproximadamente 20 centímetros, certo? E aqui é a ponta onde a gente vai aplicar agora o nosso babado. E o que a gente faz agora? Olha, eu tenho aqui o meu babadozinho pronto, olha que lindinho, que delicado. E eu vou verificar primeiro se ele tá aqui, né? Eu franzi uma certa medida aqui e eu vou primeiro verificar se ele tá na medida aqui que eu preciso. Olha, eu preciso que ele vai de uma costura até a outra. O meu tá batendo aqui certinho. Eu vou apenas distribuir um pouco melhor aqui esse meu franzido. Distribuir assim, bem bonitinho, para não ficar uma parte mais franzida do que a outra, um lado com mais franzido e outro mais retinho, sabe? Então, eu vou distribuir aqui bem bonitinho. Verifico aqui se tá na medida que eu preciso, tá no tamanho. E agora eu vou apenas encaixá-lo aqui dentro, olha, dessa maneira. Eu encaixo ele aqui dentro. E eu vou meio que fazer um sanduíchezinho aqui. Então, eu tenho o forro aqui, eu tenho o meu babadinho aqui encaixado e eu tenho a parte principal, o meu tecido principal aqui, fechando o meu babadinho. Então, olha, ele fica aqui dentro e a gente vai passar uma costura unindo todos os três aqui, todas as três partes dessa maneira, certo? Então, eu tenho o forro, aqui tá o meu babadinho no meio. E aqui, do outro lado, a gente tem a parte principal. Eu vou passar uma costura de um lado ao outro. Fechamos aqui, então, né, as duas pontas do nosso trilho, tá? Tá fechadinho aqui, costurado. O babado tá aqui dentro. E aquela parte que a gente deixou, então, aberta, lembram? Que eu disse aqui, ó, que a gente deveria deixar uma pequena área aberta. A gente vai agora desvirar a nossa peça. Então, olha, cabe a minha mão aqui dentro, tá, gente? Então, deixa um espacinho generoso aqui. Eu vou enfiar aqui a minha mão por dentro da peça, olha. Vou lá na outra ponta, vou pegar e vou puxar pra fora. Só isso. Olha só a facilidade. Então, eu puxo pra fora aqui, desviro direitinho, olha. Vou desvirando aqui com cuidado também, né? Com delicadeza para não sair arrebentando tudo. Mas a gente puxa aqui para fora, então, dessa maneira. Olha que coisa mais linda! Olha isso, tudo embutido, gente. Não tem costura pra fora, aparecendo. Fica lindo assim, esse acabamento embutido, tá?
E aí, olha, puxo aqui tudo pra fora, bem direitinho, ajeito todas as pontas aqui. E aí eu vou aqui, olha, agora só tá pronto, gente, tá pronto. A gente vai apenas finalizar com uma costura de pesponto agora. Então eu vou ajeitando tudo. O interessante aqui é que a gente passe a ferro agora toda a nossa peça. A gente vai assim, ó, ajeitando, trazendo toda a costura pra fora, tá vendo? Porque se a gente deixa assim, olha, ela fica com um acabamento, com um aspecto grosseiro. Então a gente vem fazendo esse movimento, trazendo a costura pra fora, e a gente pode assim, ó, só passar, tá vendo? Fazer uma leve pressão, que ele já fica direitinho, ou a gente passa a ferro. O ideal é passar a ferro, tá, senhora? Mas eu estou com preguiça de pegar o ferro, colocar aqui, ligar, então eu vou só ir ajeitando aqui na mão mesmo, e vou passar a costura de pesponto aqui no meu trilho. Ajeito tudo, certo? E o que a gente vai fazer agora? Essa parte que ficou aberta, a gente tem que tomar o cuidado de dobrar para dentro a margem certinha de costura, porque senão ela fica com uma barriga aqui e aí fica um pouco estranho. Então, a gente ajeita direitinho pra dentro, certo? E a gente vai por todo o comprimento da nossa peça. Você pode passar o pesponto em toda a volta, tá? Por toda a volta do trilho. Eu não quero. Eu vou preferir passar apenas nas duas laterais. Então, eu vou passar a costura de um lado, que já vai aproveitar e fechar essa abertura que eu deixei, e vou passar também a costurazinha de pesponto aqui do outro lado. Nosso trilho está pronto. Olha como ele fica belíssimo, gente. Que coisa maravilhosa. Essa estampa, ela tem meu coração, né? Porque faz muito o estilo de decoração que eu gosto. Então, eu vou, assim... É xadrez, estampa V que eu tô dentro, gente. Olha como ficou lindo, 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 né? E aí ele fica com esse detalhe, o detalhe aqui do babadinho penduradinho. Ai, amei, 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 gente. Ficou lindo, olha só, que coisa linda. E aí, a gente vai fazer agora os lugares americanos, né? A nossa dupla de lugar americano aqui, eu vou fazer apenas 2, porque como eu disse, a minha mesa é de 4 lugares, então eu vou fazer apenas 2. Porque com o trilho de mesa, a gente já comporta 2 lugares. E aí eu preciso de mais 2 lugares para colocar nas extremidades. Então eu vou fazer apenas 2 aqui. E o processo é basicamente o mesmo, gente. Exatamente igual do começo ao fim, tá? Eu tenho as minhas faixas de babado aqui, então a gente vai fazer o mesmo processo, 2 faixas para cada lugar americano. Então a gente vai fazer o mesmo processo de fechar as laterais e passar uma costura de franzia, ok? E aqui na hora de montar o lugar americano, a gente vai fazer da seguinte maneira: a gente tem um retângulo aqui também, né? Então a gente tem a medida de... A gente tem aqui a medida de 35 por 42. Então, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no trilho. A gente vai fechar as 2 laterais com maior comprimento. Então, a gente vai fechar as 2 laterais de 42, deixando as 2 extremidades, as 2 pontas abertas. E aí, a gente vai encaixar o babado aqui dentro e vai fechar, deixando uma abertura para poder desvirar a peça. É o mesmo processo, tá?
Bom, meninas, terminei o meu jogo de mesa, tá? Tá pronto aqui. A coisa mais linda, gente. Eu levei aproximadamente 45 minutos pra poder fazer as 3 peças. Isso porque eu tô gravando pra vocês, né? Então, se eu fosse pegar direto, assim, pra poder costurar tudo de vez, eu levaria aí no máximo uns 30 minutos a 45 minutos mesmo. A média é essa, tá? Então é uma peça super rápida de fazer, super fácil, como vocês viram aí, muito gostosa de costurar. Pra quem é iniciante aí, que quer fazer coisas mais simples, mas que quer fazer coisas bonitas e funcionais, essa peça é assim, perfeita. Então, tá aqui o meu trilho de mesa, tá? Ele ficou com o detalhe de barrado na ponta, né? Então a gente tem aqui o forro e o lado direito. O meu forro, como vocês podem ver, é bem transparente. Olha, mesmo na câmera ele aparece bastante o avesso. Então, se eu tivesse colocado aqui um tecido com uma gramatura mais alta, com menos transparência, eu conseguiria usar, por exemplo, essa peça com esse lado aqui pra fora também, né? Então, é uma opção fazer dupla face aí, se você preferir e quiser. Então, eu tenho aqui o meu trilho, tá? Ele ficou com 35 por 1,40 de comprimento. E eu tenho aqui as 2 peças do meu lugar americano. Olha só que coisa mais bonita, mais linda. Gente, fica muito lindo, assim, muito belo pra gente poder servir na mesa, né? Seja no nosso dia a dia ou pra receber. Aqui nesse caso aqui eu fiz, gente, pro meu uso diário aqui com a minha família em casa, pra poder ter mais beleza e conforto na hora de servir as nossas refeições, né? Então eu fiz aqui os 2 lugares e a composição com o trilho de mesa. Eu vou montar aqui bem simplesinha, bem rapidinho, uma mesa com o nosso jogo de mesa que a gente acabou de fazer. E aí eu vou montar para poder mostrar aqui para vocês como que fica, como que é bonito, como que é rápido às vezes de fazer algo que é muito simples, mas que tem muito significado e propósito dentro da nossa casa, né? A costura, ela nos possibilita 1 milhão de coisas e às vezes com 10, 15, 20 minutinhos a gente consegue fazer coisas incríveis e é isso que eu quero motivar você a fazer. Talvez se você tem aí uma rotina muito corrida, de trabalho, com crianças, eu sou mãe de 2 crianças, e aí a gente pensa, mas eu não tenho tempo para hobby, eu não tenho tempo para costurar. Com 30 minutos você faz isso aqui, amiga. Com 30 minutos você faz isso aqui. E gastando muito pouco. Então, assim, é uma ótima opção para você fazer aí na sua casa, espairecer a sua mente e ter algo muito bonito feito por você mesma. Então, bora lá montar uma mesa aqui rapidinho, só pra gente ver como é que vai ficar o nosso jogo de mesa. Tomar o meu café agora, que já estou aqui servida. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gostado desse nosso momento de costura. Se você fizer, tá? Se você fizer, e eu espero que você faça esse jogo de mesa aí na sua casa, comenta aqui, me conta, me fala se você gostou desse vídeo, o que você quer ver aqui, o que
você quer me ver criando aqui, compartilhando com você? Eu tenho muita ideia salva lá no Pinterest que eu quero trazer pra cá, mas eu quero saber também de você, o que você quer ver por aqui sendo compartilhado neste canal. Eu vou ficar aqui agora com o meu cafezinho, aproveitando a minha mesa com a minha família. Eu espero que você faça o mesmo. Que Deus abençoe a sua casa, abençoe o seu lar e abençoe a sua família. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!